Ok, pessoal, então continuando com a série do Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Na semana passada, nós vimos com o Gava a parte de origens, né, que ele fez um milagre de em 2 aulas cobrir 2.400 anos de história, né? E o trabalho meu e da Yara, que eu vou fazer uma introdução e a Yara vai entrar de fato nos patriarcas, que é esse segundo período. Tá fácil, né? São só 250 anos, em 2 aulas também, tá tranquilo, perto do que o Gava teve que fazer. O que a gente vai cobrir aqui, né? Principalmente a história dos patriarcas, né? Dos 4 conhecidos nossos aqui. São os 4 barbudos aqui. Abraão, Isaac, Jacó e José, né? E o período que a gente está estudando da Bíblia é de Gênesis 12 a 50, que cobre esse período, né? Na história de Abraão, esses são os personagens principais: Sara, Agar e Ismael. Isaac, teve lá Rebeca, Jacó, Isaú, e Jacó, Labão, Lia, Raquel e José. Então nessa sequência a gente vai ver isso de forma cronológica. Na Bíblia, os livros que relatam esse período são Gênesis e Jó. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé se espalharam, né? Jafé veio para essa região do Oriente e para a Europa, lá para cima, né? Sem veio para esta região da Península Arábica e Cã veio para a região do norte da África. E assim eles se espalharam e começaram com suas gerações, né? Cada um deles viveu um montão de tempo, a popular essas regiões todas aqui. Nesta regiãozinha desse quadradinho aqui, né, de Canaã, tinha esse mundaréu de povos aqui: Arvaditas, Zemaritas, Arquitas, Sinitas, Sidonitas, Amoritas, Perizeus, Hititas, Eveus, Jabuseus, Girgazeus, enfim, tinha um monte de povos que já habitavam essa terra aqui, tá? Mais para frente, né? Na hora que Abraão vai chegar aqui, esse povo varel já estava tudo aqui. Então são muitos e muitos anos e muitas gerações, né? A árvore genealógica, nós vimos na semana passada, de Adão até Noé, né? Mais ou menos até aqui, falou de Sem, Cã e Jafé. E hoje a gente vai continuar, nós vamos ver as gerações de Sem, que vieram parar em Abraão, e nós vamos ver hoje Abraão, Isaac, Jacó e José, essa continuaçãozinha aqui. Então nós já estamos alguns milhares de anos à frente. Onde isso se situa no tempo, né? A aula passada a gente estava vendo isso aqui, olha. Nós estamos vendo esse período paleolítico, que é o período da pedra lascada. Neolítico é o da pedra polida. O calcolítico já é a idade do cobre. Aqui já havia tratamento de metais, já sabia trabalhar com metais nessa época aqui, né? Os patriarcas se encaixam no que a gente chama da idade do bronze, de 3.150, varia, né? Alguns falam 3.500, tá? Mais ou menos nesse período. 3.000 e trololó até 1.000 e trololó, entre esse período dos patriarcas. E uma coisa que eu quis trazer como pano de fundo, antes de a gente começar a falar dos patriarcas propriamente dito, é o que acontecia no mundo em paralelo. Porque a gente pega a Bíblia, estuda na escola dominical, parece que só existia Israel no mundo, né? Não existia mais nada. A gente ouvia falar, mas ele foi para o Egito. Então já existia Egito, legal, né? Ele veio de Ur. Então caldeus, os caldeus já existiam também. E o resto do mundo? Só existia essa parte do mundo? A gente viu que Jafé estava populando já a Europa, né? E Cã populando a África. Então havia vida e havia civilização em outras partes do mundo.
Mas o que acontecia nesse período? O que acontecia nessa região, né? Então eu coloquei aqui em cima, só para a gente ter uma ideia. Nós estamos falando aqui em cima da Idade do Bronze, né? 3.150 a 1.200, daqui começa a Idade do Ferro, daqui para frente. O bronze, a Idade do Bronze surgiu quando o pessoal que veio da Idade do Cobre começou a fundir estanho junto com o cobre e conseguiu fazer uma liga metálica mais resistente, que era o bronze. Isso permitiu a eles fazer ferramentas de melhor qualidade para cortar, para caçar, para arar. Isso deu condição da sociedade se desenvolver mais do que era possível na Idade do Cobre, porque as ferramentas do cobre é um metal mole, né? Então era mais difícil. E antes eles trabalhavam o quê? Com pedra, osso, madeira, né? Era ainda mais complicado, né, de você poder trabalhar. Então, só para a gente ter uma ideia, né, eu coloquei algumas civilizações aqui em cima em paralelo, só para a gente ter uma ideia, né? A Mesopotâmia, a civilização mais antiga, né, o berço do mundo, né? A Mesopotâmia fica onde era o Jardim do Éden, foi lá que tudo começou, né, entre Tigre e Eufrates. Antes de 3.000 antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Antes disso, por que a gente chama de pré-história? Porque não havia registro histórico, não havia escrita. Então tem o quê? Umas pinturas rupestres, tal, mas não havia escrita. Você tem algum indício do que acontecia? Então tem cenas do pessoal caçando, aquela coisa toda, mas não tinha história escrita. Então isso começou a acontecer quando lá na Mesopotâmia os sumérios desenvolveram a escrita mais de 3.000 anos antes de Cristo. Desenvolveram a escrita cuneiforme e escreveram registro. Havia uma biblioteca, né, nessa região com livros registrando eventos históricos. Existem na Suméria registros dos reis sumérios antes do dilúvio. É o registro histórico mais antigo que tem. Obviamente foi feito depois do dilúvio, né? Mas eles contam como é que era a história antes do dilúvio. Inclusive eles contam a história do dilúvio. Existe um registro na literatura da Mesopotâmia descrevendo o próprio evento do dilúvio. E é uma história muito semelhante também. É um casal que foi salvo porque construiu um barco muito grande e tal, porque Deus havia mandado isso para eles também. O Egito também é nosso velho conhecido, né? Essas duas civilizações a gente ouve falar muito, né? Então tinha o Egito antigo, que é um período que vai de 3.200 a 2.100, a época da construção das pirâmides, é essa época aqui. Depois tem o Médio Império Egípcio, que corresponde com a época dos nossos patriarcas aqui, né? É o Médio Império Egípcio de 2.100 a 1.580. Depois tem o Império Novo, onde aqui não dá para ver, mas essa aqui é a carinha do Tutankhamon, tá? Que é o mais conhecido dessa época, do Novo Império Egípcio. Desde 3.100 mais ou menos, em Creta existia a civilização minoica, de onde tem as lendas do Minotauro, aquela coisa toda, né? O próprio rei Minos é um rei que não se sabe se de verdade ele era lendário ou se existiu o rei Minos. Mas existe o Palácio de Knossos, que é dessa época, que foi construído nesta época. Na época do companheiro Abrão. Abrão estava andando aqui, tinha coisa acontecendo no resto do mundo. Já tinha o Império, a civilização minoica lá, que foi sucedida pela micênica, depois foi parar isso tudo, vou virar Grécia lá na frente, né? Stonehenge foi construído antes das pirâmides. Moisés lá para frente. Moisés é bem para frente aqui. Mais ou menos, bem para frente, mas ia dizer, mais ou menos aqui, Moisés. Mais ou menos aqui. Depois de José, né? O Êxodo foi mais ou menos. Há quem discuta isso, né? Mas entre 1.200 e 1.400, mais ou menos. Depende da forma de datar. Tem gente que data a partir de Adão e vai contando para frente. Você chega numa certa data. Agora acontece o seguinte, se você contar da frente para trás, você vai encontrar uma citação dizendo que o templo de Salomão começou a ser construído 480 anos depois da saída do Egito. Aí você chega numa outra data. O que acontece é que o que era comum acontecer, essas gerações, às vezes eles pulavam na hora de registrar.
Então, eu vou dizer assim, por exemplo, que Eber teve, o filho dele foi Peleg, que teve Reu, que... Como é que chamava o filho de Reu mesmo? Ah, não sei. E o neto? Ah, o neto chamava Serug. Tá bom, então vamos descrever. Às vezes pulava, essas gerações pulavam um pouco, esse registro não é tão linear assim. Tá? Então, por isso que às vezes dá esses conflitos de cálculo de data. Mas existem duas datas sobre a saída do Egito, mas isso vai caber para... É para a Fernanda que vai falar da saída? Não, quem que vai falar da saída do... Paulo Moreira. Ele se vira. Mas tem duas datas, mais ou menos entre 1260 ou 1440. Então tem duas datas que divergem um pouquinho, 215 anos de diferença entre uma data e outra. Enfim. Stonehenge foi construído antes das pirâmides. Stonehenge começou a ser construído antes de 3000 a.C. Agora, essas pedras, essas 30 pedras gigantes que foram colocadas aqui, porque houve várias construções, Stonehenge foi feita nessa época aqui, em torno de 2600. Por isso que eu marquei aqui, mas na verdade ela começou a ser construída lá atrás. Tá? José, nessa época aqui, ele nasceu em 1697 a.C., ele conviveu com os princípios da civilização nórdica na Europa, vikings, os antecessores dos vikings. Foram contemporâneos de José no Egito. Né? E um pouquinho para frente, no tempo de Moisés, já havia civilização na América. Os olmecas já construíam essas carinhas aqui e mais tarde começaram a construir pirâmides semelhantes às do Egito, nas Américas. Né? E na China a coisa estava rolando solta lá. Né? Já tinha várias dinastias. Né? Ria, Shang, Zhou, já na China em paralelo a isso tudo. E o período que a gente cobre, então, é do nascimento de Abrão, 1949 a.C., contando de Adão para frente, tá? Vamos adotar esse método de contar a cronologia de Adão para frente. É até José, que morreu em 1587 a.C. Tá? Esse é o período, mais ou menos, dos 250, 260 anos, que cobre o período dos patriarcas. Então, se a gente detalhar isso aqui um pouquinho mais, tem algumas datas importantes para a gente, né, aqui. Abrão sai de Ur em 1873 a.C. Foi quando ele recebe o chamado para sair de Ur e ir para a terra que Deus iria mostrar para ele. Aí a Yara vai detalhar como é que foi essa jornada toda. José... Aquela história toda, foi vendido, foi comprado, não sei o que, ficou preso 12 anos, toda aquela história de José, e ele assume a posição de governador no Egito em 1667, onde o Império egípcio era governado por reis Ixos. Eu sempre me perguntei, como é que José, um estrangeiro, que veio de um povo, de uma família de 70 pessoas, que chegou lá no Egito e foi crescendo, se multiplicando e ocupando espaço. Estrangeiro foi colocado numa posição tão alta dentro do governo egípcio, porque não um egípcio estava ocupando essa posição. Né? Isso eu sempre achei interessante. Falei, nossa, o cara era bom mesmo. Né? Mas tem uma característica importante. Nessa época, o Egito era governado por reis Ixos, que eram estrangeiros. Eles não eram egípcios, eles haviam invadido e dominado. Então, o fato de colocar um estrangeiro numa posição de destaque, para eles não era nada estranho, para os Ixos, porque eles eram estrangeiros. Então, para eles, isso era uma prática normal, ninguém estranhou. Israel, né, a nação, Jacó e seus filhos, descem para o Egito por causa da fome em 1658 a.C., né, uns poucos anos depois de José estar como governante do Egito. E em paralelo a isso tudo, a gente ouve falar do Código de Hammurabi, né, que foi uma codificação de leis, a mais conhecida, a mais famosa é olho por olho, dente por dente, né, que foi um grande progresso, porque antes era assim, né, você me quebrou o dente, eu te mato. Né. E daí ele falou, não, vamos fazer uma coisa mais proporcional. Então foi um grande progresso. Ele codificou, né, o Código de Hammurabi, esse código de leis, nessa época em que Jacó estava indo
para o Egito. José estava começando a governar, né? Então esse foi a panorama aqui dessa época nessa região. Como é que era a civilização, né, nessa época aqui? A Suméria foi onde começou a civilização, né? Foram a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia significa região entre rios. Mesopótamos. Pótamos é rio em grego. Então, grego ou latim? Latim, né? Grego. Pótamos é grego. Fica entre o rio Tigre e o Eufrates, né? Que é citado como o Gava mencionou. São 2 dos 4 rios que banhavam o Éden, né? Então foi aqui que começou a civilização, né? E eles então descobriram a escrita, né? E registraram então aqui, por exemplo, aquela história da cronologia dos reis sumérios antes até do dilúvio, né? E Ur, de onde veio Abrão, ficava na Suméria, ficava perto do Golfo Pérsico. Bom, o Código de Hammurabi, já mencionamos, isso aqui já é na Babilônia, que foi a evolução da Suméria, evoluiu para a Babilônia. O Hammurabi já era babilônio e da primeira época da Babilônia, né? Porque quando a gente conhece, quem é o mais conhecido babilônico que a gente conhece aí é o Nabucodonosor, nosso grande amiguinho Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor é bem posterior, já é uma geração bem posterior, é mais ou menos 590 e pouco antes de Cristo, né? Bem depois, uns 1000 anos depois disso tudo aqui. Mas o Hammurabi, nessa época, ele fez o Código de Hammurabi, e na época existem relatos, né, a epopeia de Gilgamesh, que é uma narrativa babilônica do dilúvio, né? E o Gilgamesh, que é o herói dessa história toda aqui, é a versão deles do Noé, né? Na Mesopotâmia, a religião da época, né? Como é que era, né? Era politeísmo, um monte de Deus, né? Eles construíram os zigurates, né? Na verdade, mais para frente o pessoal vai construir o que? A Torre de Babel, que era um mega zigurate, né? Um zigurate plus. Com a ideia de chegar aos céus, né? Nessa arrogância humana de tentar chegar até Deus e se exaltar-se a si mesmos, né? Então esse é o berço de onde veio a cultura, de onde nasceu o Abrão e os demais patriarcas, né? Eram culturas politeístas, eram culturas que tinham lá seus deuses e cultuavam vários deles, né? No Egito, né, já não dá para ler direito, né? Mas a mesma coisa, eles tinham como características cultuar o próprio faraó. O faraó era considerado uma encarnação de Deus, né, do próprio Deus. Por isso eles construíam as pirâmides. As pirâmides eram formas de preservar aquele a quem eles adoravam e prepará-lo para a próxima vida e tal. Eles tinham muitos deuses que eram associados a animais, né? A gente vê nos livros, mesmo nos filmes, tal, as figuras, né? Eles adoravam o Anubis, que era o chacal, tinha Horus, tinha o falcão, tinha o gato, tinha um monte de deuses com formas de animais. E tinha 2 interessantes, né? O Apis, que era um touro, e Hathor, que era uma vaca. E isso pode ter sido o que influenciou os hebreus, que cresceram 400 anos dentro dessa cultura, quando saíram construir um bezerro de ouro, porque eles estavam cercados de divindades que eram animais. É assim que eles cresceram, é assim que eles foram aculturados. Então, fazendo um paralelozinho, né, mais ou menos hoje o que acontece? A gente está ouvindo tanta coisa, né, sendo massificado, né, pelo que a gente ouve da mídia,
que as coisas que a gente e os nossos filhos, nossos netos crescem ouvindo, nós não crescemos ouvindo. Então o que hoje é normal, há uns anos atrás, não era normal, né? Então a cultura deles é diferente. E é isso que pode levá-los a ter atitudes diferentes em relação ao próprio Deus, porque eles crescem de uma forma diferente, né? Abrão saiu de Ur e foi para Canaã. Esse era o caminho que ele ia fazer. O que ele encontrou em Canaã quando chegou lá, né? O povo que habitava essa região acreditava em Baal, né? Aqui não dá para ver, mas a estátua do Baal. Baal fazendo uma posezinha assim, tem a impressão que ele está fazendo, como é que é, o embalo do sábado à noite. Eles eram, então, também idólatras. Então ele era de uma cultura idólatra, saiu por chamado de Deus, ninguém sabe exatamente porquê, né? Deus falou, é esse cara, vem cá, é com você que eu vou falar. E pega esse cara, leva de uma cultura idólatra para outra cultura idólatra, né? Então esse é o cenário de onde eles viviam, né? O chamado crescente fértil, que é onde se desenvolveu a civilização, tinha esse nome porque ela tinha forma de meia-lua, né? E por que era fértil? Porque aqui era uma região no meio de desertos, né? Aqui é o Saara, aqui é o deserto da Arábia, aqui tem um deserto salgado, enfim, isso aqui tudo era uma região irrigada pelo Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, né? Era uma região extremamente irrigada e conseguia com isso ter uma região fértil. Eles aqui desenvolveram a cultura, agricultura, aprenderam a arar e tudo mais, né? Ur estava aqui embaixo, tá? Perto do Golfo Pérsico. Depois ele foi subindo, veio parar nas regiões aqui está Canaã e aqui está o Egito. Então foi o trajetozinho que ele fez, sempre seguindo o crescente fértil, né? Essa foi a trajetória que o Abrão fez, né? Saiu de Ur, foi até Harã, ficou um tempo lá em Harã, depois ele desceu para Canaã, depois foi para o Egito, depois voltou para Canaã. E esses são os povos que ele foi encontrando pelo caminho, né? Que estava naquele outro slide lá também. A terra que foi prometida a Abrão, né, no pacto chamado Aliança Palestina, ia do ribeiro do Egito, que é mais ou menos essa região, até o Eufrates, que é essa região aqui, né? Então essa é a terra que foi prometida por Deus a Abrão e sua descendência. Os países hoje que representam, né, essa região são Líbano, Iraque, Jordânia, Egito, Síria e Israel. Isso tudo está composto dentro desse período aqui, dessa região. E a Yara vai mencionar também na parte dela, Sodoma e Gomorra ficavam aproximadamente aqui, um pouquinho ao sul de Mar Morto. E aqui não se sabe exatamente, existem alguns resíduos, né, de restos, ruínas de civilização aqui, onde há uma presença muito forte de uma camada de enxofre. Por isso que eles entendem que essa aqui seria a região de Sodoma e Gomorra, mas não tem muito que olhar ali não. Então, só para pegar aquele mapa da jornada do Abrão e mapear, né, num mapa mais atual, aqui está Iraque, né, aqui está a Síria, esse pedacinho aqui é o Líbano, onde os nossos irmãos estiveram lá, aqui é Israel, aqui é o Egito, aqui é a Armênia, Turquia. Então, sobrepondo os dois mapas, a gente vê o caminho que o Abrão fez seguindo o rio Eufrates, né? Não é bobo de atravessar o deserto, ele foi seguindo o rio Eufrates, né? Foi a Harã, depois desceu para Canaã. Então isso como pano de fundo para a nossa história dos patriarcas, tá? Então esse era o mundo em que esses patriarcas viveram, né? Um mundo da Idade do Bronze, temos que pensar nisso, né?
onde a escrita já existia nesse período, vivendo no meio de culturas, todas elas politeístas, né, idólatras, e desse mundo Abraão foi tirado e começou a criar toda uma história, que é a história do povo de Israel. Agora eu vou chamar Doniara, que vai falar sobre os patriarcas. Então, vocês já tiveram uma dose de números, de regiões. Agora a gente vai um pouco para as pessoas, né? E nós somos seres narrativos, nós gostamos de história. Eu sou jornalista. Jornalista, a matéria-prima do jornalista é a história. Nós precisamos, nós gostamos, né? Então, aqui a gente vai hoje entrar numa máquina do tempo. Acho que todo mundo conhece isso aqui, né? Já assistiu esse filme. Então, nós vamos entrar nesse carro e a gente vai voltar no tempo e nós vamos lá para esse tempo que o João Marcos nos colocou. Bom, ele era descendente de Sem, naquela onde o João Marcos colocou, filho de, que eu sei que era filho de Noé, né? E de uma família idólatra. Para mim, eu tomei o maior susto, porque eu achei que Abraão já era crente, já tinha, sabe, que fazia a hora silenciosa. Realmente, ele era de uma família idólatra e ele foi idólatra por um tempo. E era de Ur dos Caldeus e o pai dele muda-se com a família. Agora, essa mudança é interessante, que nós temos várias narrativas, né? Gênesis 11, 27 a 12, 9. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Olha o pai de Ló aqui. Morreu Arã na terra de seu nascimento. Então, o irmão de Abraão, um dos irmãos de Abraão, morreu em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e Abrão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, olha só que gozado. O irmão do Abraão chamava-se Arã. E essa cidade para onde eles foram também chamava-se Arã. Nunca tinha reparado isso também. Mas é um detalhezinho, né? Mudança. O objetivo do conhecimento bíblico é esse, gente. O conhecimento bíblico não tem só por objetivo o conhecimento intelectual. Não é só para a gente ficar mais sabido. É para mudar a nossa vida. Se não está acontecendo isso, alguma coisa não está muito certa. A gente precisa dar uma avaliada. E, então, tudo isso que a gente vai estar vendo são formas da gente descobrir coisas novas, né? Nós vamos olhar bastante para a mente e para o coração dessas pessoas. Capítulo 12, nós vamos caminhar. Você fica com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular ligado. Deus chama Abraão. Então, aquela ida deles para ir para Canaã, que pararam em Arã, foi porque Deus chamou. Tá? Deus chamou para Canaã. Mas aí acontece uma coisa. Por causa da fome que estava lá, eles foram para o Egito. Então, nessas alturas, o pai de Abraão já tinha morrido. Aí eles foram. Gozado, né? Que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Mas o que ele fez? Ele levou. Ele levou, né? Levou Ló junto. A gente vai ver depois o que deu. Mas aí, eles foram, pararam no Egito. Aí, sabe o que aconteceu ali no Egito? A Sara era muito linda. E aí vocês conhecem a história. Tem gente aqui que desde pequenininho conhece da escola dominical. E aí, o que houve? O Abraão ficou de olho na Sara, né? E aí, ele falou, tinha combinado com a Sara antes. Olha, ele vai acontecer isso. Aconteceu mesmo, né? Você vai falar que é minha irmã. E aí, no final,
Ele não mentiu muito, ele mentiu metade. Porque ela era meia-irmã dele mesmo, né? E aí depois a Sara volta, e aí eles ficam muito bravos. E aí foi no capítulo 12. Gente, vocês conhecem essa história. Nós vamos estar passando assim. Você imagina como estava o coração da Sara. Vamos pegar o coração das pessoas nesse momento. E o de Abraão também. Né? Capítulo 13. Olha lá. O que aconteceu no capítulo 13? Ao voltar do Egito, ele se separa de Ló. Porque aí ele estava muito rico. O Ló também estava muito rico. Muito rico. E os rebanhos estavam juntos, não tinha espaço para todo mundo. E aí o Abraão, ele tinha a prerrogativa de escolher. Mas ele chegou para o Ló e falou assim, escolhe para onde você quer ir. E o Ló, espertinho, escolheu a melhor parte. A terra, que era mais fértil, onde tinha mais água, ele foi para lá. Tá, tudo bem, Abraão numa boa abriu mão disso. Capítulo 14. Então, nós estamos 12, 13, 14. O que aconteceu? Lá em Sodoma, que foi a cidade para onde o Ló foi, teve um rei que se chamava Elão. Esse rei Elão dominou a cidade e o Ló foi preso. Quando o Ló foi preso, Abraão chamou uns reis amigos e com esses aliados, eles foram lá resgatar o Ló. Então, vocês estão imaginando. Foram lá, aqueles filmes que eles vão com cavalo, com camelo, sei lá, vão lá fazer um resgate. E depois disso aconteceu uma coisa inusitada. Eu acho muito interessante. Vocês estão vendo ali, Abraão dá o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Quem é esse raio de Melquisedeque? Hebreus 7, de 1 a 3. Uma pessoa pode abrir? Quem for bem rápido. Tá bom. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, que o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, isso não significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de dia, de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Uau! Sem pai, sem mãe, rei de Salém, rei da paz. Quem é? Existe uma palavra que se chama cristofania. É um estudo que dá para um ano isso. Que é, o que é cristofania? As aparições de Jesus no Antigo Testamento. Né? Então, há quem diga que esse Melquisedeque era Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Há outros que falam que não, que era um tipo de sacerdote diferente. Bom, nós não sabemos exatamente, mas sabemos que ele aparece 2 vezes no Antigo Testamento e é citado 8 vezes no Novo Testamento. Né? Então, é algo bem interessante esse Melquisedeque que apareceu para Abraão lá e abençoou Abraão, né? Bom, aí o capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15, voando aqui. Foi feita uma aliança incondicional de Deus com Abraão. Aqui interessante porque o que o Abraão falou? O que Deus falou para Abraão? Que ele ia ser pai de muitas nações, que ele olhar para as estrelas, se ele conseguisse contar as estrelas, seria o número de descendentes que ele teria. Só que o que estava acontecendo? Ele não tinha filhos. Coloque-se na situação de Abraão. É angustiante ou não é? Deus está falando uma coisa com ele. Deus, gente, ele era idólatra. Deus apareceu para ele. Ele se tornou um seguidor de Deus. Só que o que Deus estava falando para ele que ia acontecer, não acontecia. Isso dá uma angústia, não dá? E foi o que estava acontecendo ali. Daí, vamos ver só aqui um pouquinho do que Deus falou para ele. Não temas, Abraão. Ele estava percebendo que o Abraão estava assim meio apagado. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí ele fala, Senhor,
senhor fala que vão ter filhos, que não sei o quê, mas eu só tenho aqui esse meu servo, que era como filho para ele, né? Aí ele falou, não, a mim não me concedeste descendência. Aí ele falou assim, o Senhor, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Aí conduziu para fora, Deus falando com ele, conversando com ele, vem até aqui, ó. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. E aí o que aconteceu? Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu. Com Sara estéril. Ele creu. Bom, aí continua. Só que a Sara deu um jeitinho, né? Vocês conhecem essa história de Agar. Olha, está demorando muito. Abrão, está aqui a minha serva. Toma minha serva, tem um filho com ela, que aí é seu filho, então está tudo certo. E realmente o Abrão não negou, né? Teve o filho. Não, teve o filho não. Antes dele nascer, logicamente, o Ismael, que já sabia até o nome, estava lá na barriga de Agar quando aconteceu o quê? A Agar desprezou a Sara. Gente, sabe como é naquela época, então? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Agar desprezou Sara. E aí o que aconteceu? Ela foi mandada embora. Porque a Sara ficou tão brava e mandou que Agar fosse embora. Aí acontece aquela história que vocês conhecem depois. A gente não dá para ficar lendo tudo. Eu sei que dá até sono isso aqui. Mas vamos imaginar, Agar no deserto, ela indo lá. E aí ela clama ao Senhor. O que Deus fala para ela? É interessante isso aqui também. Deus fala para ela, volta e se humilha. O que a Agar tinha feito para Sara? Ela tinha humilhado a Sara. O que aconteceu aqui? Deus falou para Agar, vai e você se humilha lá. Então ali ela deve ter pedido perdão para Sara, porque aí elas continuaram convivendo, né? Depois nasceu Ismael e elas continuaram convivendo. Bom, nesse ponto, olha o 18. O capítulo 18. Gente, estão sobrevoando aqui, olha para o coração e para a mente das pessoas. Nós já temos os números do João Marcos, agora olha para o coração e para a mente. O que aconteceu aqui? Eles estavam num calor danado e apareceram 3 homens. 3 homens. E ali eles foram conversar com Abraão. Esse aqui, ali, olha, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Aqui foi uma verdadeira cristofania. Tá? Então apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis que 3 homens, um deles era o Senhor. Foi uma cristofania verdadeira aqui. Essa aqui ninguém tem dúvida, todos os teólogos concordam. Jesus apareceu lá. Uau! E 2 anjos junto, né? E o que aconteceu aqui? Aí eles vão falar toda aquela... Você vai ter um filho. E aí eles vão falar com a Sara. E a Sara ouve lá. Ela dá até uma risadinha, né? Porque ela já estava com 89 anos. E o Abrão com 99. Aí ela dá uma risada. E aí vocês conhecem a história. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Olha essa pergunta. Essa pergunta é para nós também. E aí o que aconteceu? O Senhor continua a conversar ali com Abraão e os 2 anjos vão lá para Sodoma e Gomorra. E aí Deus começa a falar com Abraão, que vai destruir Sodoma. Aí o Abraão começa a orar. Vocês conhecem essa história? Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Se tiver 40, ele vai indo, vai diminuindo. E enquanto isso... Enquanto o Senhor está conversando e o Abrão está intercedendo por Sodoma, os 2 anjos estão indo lá para Sodoma. E eles chegam, o Ló está na porta de Sodoma, está ali, e eles chegam naquela época, gente, eu queria falar isso com vocês. Hospedar era algo tão importante, que tinha gente que quando não hospedava, era considerada... à parte, era perseguida.
né? E na época era assim, porque as pessoas andavam naquelas estradas com os pés cansados e sujos, e quando eles chegavam nas cidades, eles eram convidados para ficar nas casas das pessoas. E Ló viu os dois, e ele tinha sido criado junto com Abraão, gente. E o que ele fez? Ele chamou-os para ir na sua casa. Ele não sabia ainda que eles eram anjos, tá? E aí o que aconteceu? Ele falou que ia destruir. Aí os anjos falam para Ló: traz as pessoas da sua casa, traz os que vão ser seus genros, que as filhas ainda eram solteiras, os noivos da sua filha, traz todo mundo que nós vamos sair daqui, porque nós vamos destruir essa cidade. Bom, o que acontece ali? Deus, enquanto isso, Deus está falando com Abraão e Abraão está intercedendo. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Eles só consideraram, e é interessante que aqui no texto ele fala: por amor a Abraão, Ló foi poupado. Tá? E aí eles levam os anjos, chega numa hora que o Ló não quer sair, ele pega pela mão, eles pegam pela mão o Ló e as filhas e a esposa e arrastam de lá. E aí eles, interessante isso aqui, eles falam: vão para os montes. Ele falou: não, tem uma cidade aqui perto, posso ir para lá? Tá bom, vai, mas tem que sair daqui agora. E aí acontece o que vocês sabem que acontece. A mulher dele desobedece, fala: não olha para trás. E ela olha e vira estátua de sal. Né? Isso aí todo mundo conhece. Gente, vamos continuar aqui. E capítulo 20. O que acontece no capítulo 20? O Abraão muda para Gerar e de novo aqui ele mente, gente. Ele fala de novo que a Sara é irmã dele. Agora vocês imaginam, isso aqui foi depois que teve aquele papo lá com os anjos e tudo. Sara já era uma senhora de 80 e poucos anos. E aqui o Abimeleque se interessou por ela. Então, gente, naquela época as mulheres eram bonitas muito mais tempo. Tá? Hoje em dia a gente dá umas puxadas, faz o que faz, aqueles cremes, um monte de coisa. Você imagina lá, ela com quase 90 anos, o Abimeleque lá se apaixonou por ela. Então, esse Abimeleque, depois a gente vai ver mais tarde, também algumas pessoas dizem que era tipo um título, tipo assim, a Faraó. Tá? A gente não sabe exatamente, mas era Abimeleque. E aí o que aconteceu? Nós vamos no capítulo 21, olha lá, vai para o capítulo 21, correndo aqui, nascimento de Isaque. Né? Visitou o Senhor como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Então foi um ano depois daquilo lá dos anjos, da visita dos anjos, e o Isaque nasceu. E o Isaque, o nome Isaque, quer dizer riso, ou alegria, ou ela me fez rir. Então tem vários, tudo a ver com a alegria, né? E daí, o que acontece? Deus prova Abraão. Vocês conhecem também muito bem essa história. Pensa no coração de Abraão, como estava. Vocês que são pais e mães. Pedir para sacrificar um filho. Ali, eu acho, uma das coisas assim que o ser humano tem, e que precisa ter para estar em paz, é coerência. Né? Coerência interna. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Coerência, gente. Falou, como é que aquilo, o que Deus falou? Que ele vai ser pai de muitas nações, deu um filho e pede para ele matar o filho. Alguma coisa ali não estava certa. E o interessante que nesse capítulo também, é que o Abraão, por que Abraão chegou a fazer, ele estava levantando o braço para matar o filho, quando vem o anjo do Senhor e não deixa. Porque ele achou que se Deus fez tudo isso, ele pode ressuscitar o meu filho. Ele achou que ele ia ter que matar o filho. Mas Deus interrompeu, segurou o braço dele ali. Né? Então vamos continuando. Continua aqui, o Isaque já é mais crescido. O Isaque está com 37 anos quando Sara morre.
Foi interessante, eu tinha 37 anos quando a minha mãe faleceu. O que é ter pais velhos, né? Minha mãe tinha 46 anos quando eu nasci. As pessoas perguntavam para mim se a minha mãe era minha avó. Eu ficava muito brava. Agora, imagino, então, o Isaac. Sara tinha 127 anos quando ela morreu. Vamos continuar aqui. Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. O que aconteceu aqui? Quando ele tinha 40 anos, 3 anos depois que a mãe morreu, tá? Abraão chama aquele servo dele, o Eleazar, que ele confiava totalmente, e fala, vai buscar, vai lá na terra, na minha terra, e busca lá uma mulher para o meu filho. Fala, mas o que é isso? Como assim? Como eu vou buscar? Vamos, ele vai junto comigo. Eu posso ir até junto, mas ele vai comigo. Abraão, não vai junto, não vai não, porque nós saímos de lá. Nós saímos de lá amando de Deus. Eu não vou deixar o meu filho voltar para lá. E aí, ele manda buscar uma esposa para Isaac. Isso é no versículo 24. Você está olhando lá? 24. É Rebeca. E aí tem uma artimanha, né, que o servo faz. Sabe quando você sistematiza as coisas? Você sistematiza. Eu vou chegar, eu vou fazer isso. Isso está certo, gente. Não está errado, não. Né? A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos. E aí, ele vai e ele fala, bom, quando eu chegar lá no poço, eu vou aparecer alguma jovem, eu vou pedir para ela água. Se ela der água para mim, eu vou pedir para ela dar água para os meus camelos também. E se ela fizer isso, isso vai ser sinal de que é essa moça. E ele faz isso. Né? E para vocês que já conhecem, gente, é repeteco, mas tem gente que não conhece isso. Então é bem interessante a gente saber que ele foi tipo um matchmaker ali, né? Um cupido que foi lá buscar a Rebeca. E aí o que acontece? Ele manda buscar a esposa, ele leva a Rebeca, era filha de Labão, aliás, era irmã de Labão. E eles concordam que ela vai, e aí o Isaac gosta de cara dela e ele já se casa. Tá? Vamos continuar. Versículo 25. O que acontece no 25? O Abraão morre. Abraão morre, mas antes dele morrer, isso aqui é interessante. Eu não sabia disso aqui. Vamos lá. Olha no capítulo 25, versículos de 1 a 6. 25 de 1 a 6. Está todo mundo com aberto ali? Então, vamos ler assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente não perder muito tempo. Por favor, começa o 1 e aí vai. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Vocês podem escolher aí, ó, nomes para os filhos, aí quem não está tendo. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Ketura. Ketura. Então, o Abraão teve essa outra concubina, Ketura. Continuando. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac e para a terra do Oriente. Olha lá. Tem gente que acha que Ketura era uma outra mulher de Abraão. Aqui está a prova que não. Tá? Era uma concubina, ele teve esses filhos, e para evitar o que aconteceu lá com... Lembra lá com Ismael? Já mandou para outro lugar. Porque a promessa era com o Isaac. Já vou evitar tudo aqui, né? Foi esperto. O que tinha acontecido lá atrás, ele já tomou as providências para não acontecer. A gente também precisa fazer isso. Né? Aí, gente, uma lição entre tantas. Tanta coisa, mas não vai dar. Se a gente for tirar uma lição do que aconteceu com Abraão, ele era humano e falho como nós, mas creu. E isso aí, essa crença, ele crer em Deus, fez toda a diferença. E esse versículo, o que a gente pode ficar com ele? Guarda esse versículo para você. Nós temos situações difíceis. Nós temos situações de doença, de relacionamento, de finanças, de tudo.
nós sabemos, cada um aqui sabe do seu próprio problema ou de problemas de pessoas queridas. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Guarda isso aqui para você. Tá? Isaac, quem é Isaac? Isaac foi filho da promessa, aquele lá que a gente já viu, e foi o segundo patriarca. Aqui tem várias coisas que a gente já viu também, nascimento milagroso, ele quase foi sacrificado, aí ele casou-se com Rebeca, aquilo que o servo foi buscar e tal. E o que aconteceu? A Rebeca também era estéril. Gente, olha que interessante isso. Olha lá no versículo, capítulo 25, versículo 21 a 23. Isso aqui eu vou ler aqui para vocês, porque eu achei... Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quem que era estéril? A mãe dele, lembra lá? A Sara era estéril. E aí, a mulher dele também estéril. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Ele estava deprimido aqui, ó. E consultou o Senhor e respondeu-lhe o Senhor. Nota bem isso aqui. 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Isso aqui Deus falou para Isaac, gente. Tá? Isso aqui Deus falou para Isaac. Bom, aí veio a luz, a Rebeca deu a luz, os gêmeos nasceram, e também aí a gente vê no capítulo 26 que aconteceu. O outro filho, que é o Isaac, tem o Jacó. A gente não vai pegar o Jacó agora. Mas o Isaac e a Rebeca, no capítulo 26, eles sofrem muito com a escolha das esposas que Esaú fez. Tá? Por que ele escolheu errado? Porque o Jacó escolheu certo. E eles eram assim tão antagônicos que o que um fazia, o outro fazia o oposto. Já viu isso entre os irmãos? Bom, continuando aqui, nesse capítulo 26 mesmo, outra repetição. Gente, parece até engraçado isso aqui, ó. Covardia em Gerar. O que aconteceu? O Isaac foi com a Rebeca para Gerar, na mesma terra lá que o Abraão foi, a terra do Abimeleque. E o Abimeleque também, só que esse Abimeleque aqui não era aquele, era filho ou neto daquele outro Abimeleque. Tá? É interessante aqui que a gente vê. O Abimeleque foi a mesma coisa, viu a Rebeca, achou a Rebeca bonita, foi lá e ele falou, fala que é minha irmã. Mesma coisa, gente. E aí o que aconteceu? É engraçado, sim. E aí esse aqui fica lá na terra dos filisteus. E aqui o que aconteceu, por causa disso, Deus fez com que todas as mulheres lá da terra do Abimeleque ficassem estéreis. Aí quando ele descobriu isso, leva a tua mulher embora, e não faz mais isso. Foi assim uma coisa muito esdrúxula, né, que tem acontecido com o pai e aconteceu com ele, a mesma coisa. 27, olha lá no 27, o que acontece aqui? O Isaac, nós vamos olhar para o Isaac e não para o Jacó, tá? O Isaac, ele preferia um dos filhos. E a Rebeca preferia o outro. Gente, preferência não dá certo. Cada um é diferente, a gente tem que tratar cada filho de uma forma, porque eles são diferentes. Mas preferir um em detrimento do outro não dá. E foi o que ele fez, e aí deu uma confusão na família. Olha o 28, o que acontece? Aqui foi a dica para o Jacó fugir, porque ele tinha feito uma coisa que a gente vai ver lá quando for a vida de Jacó. E aí a Rebeca falou assim, olha, Isaac, ele precisa casar. Aí Isaac falou, então vai lá para a terra da sua mãe. Não escolha mulheres aqui, porque foi o que Esaú fez e foi a maior confusão. Né? Então ele foi buscar lá Padã Arã. Vai lá na casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão. Labão, que foi o irmão da Rebeca, que foi que permitiu que a Rebeca casasse com o Isaac. Então, lá foi. E aqui a gente vai parar. O Isaac manda Jacó buscar a esposa na família da mãe, e vem o 35, tem um pulo aqui que vocês vão ver, porque é sobre a vida de Jacó.
foi a morte de Isaque. Olha lá no 35, versículo 28 e 29. Isso aqui também é interessante que a gente veja. 35, 28 e 29. Alguém lê, por favor? Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então, aqui foi a morte de Isaque e os filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Né? Isaque, aqui é a lição que a gente vai tirar. Nós vamos pegar uma lição de cada um. Do Abraão foi aquela lá. Acaso para Deus há alguma coisa muito impossível? O Isaque, ele teve medo. Né? Quando ele estava lá... Gente, ele estava sendo sacrificado. Ele olhando para o pai com aquele cutelo na mão. Vocês acham que ele não teve medo? Acho que ele teve medo. Né? Ele mentiu também lá, a mesma coisa. E ele não soube criar os filhos, que ele teve aquela preferência entre eles, mas ele falava com Deus e Deus respondia. Aqui. Primeiro ele pediu para a mulher ter filhos. Ela teve. Deus respondeu. Para onde ir? No 26, de 1 a 6, ele pergunta, Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou? E Deus respondeu para onde ele tinha que ir. E ali sobre os filhos, ele estava deprimido. Depois vocês leem ali. Deprimido, eu não quero mais viver. Olha isso aqui como está para mim. E Deus respondeu. E outra coisa aqui, principalmente para vocês homens. Isaque pedia a Deus orientasse nos negócios dele. Eu já vi uma coisa. As mulheres, elas oram muito mais para Deus interferir na vida delas do que os homens. Os homens é como se eles falassem assim, meus negócios, quem trata sou eu. Abram os olhos, gente. A gente precisa pedir para Deus em todas as áreas da nossa vida que Ele esteja dirigindo nossos negócios, nossa família, nossa vida pessoal, tudo. Deus quer interferir e quer nos mudar. Lembra o objetivo do estudo bíblico, né? Então, aqui, Jacó, filho de Isaque e de Rebeca. Aqui, interessante, muita gente fala que o nome dele quer dizer enganador. Não, não, não. O nome dele quer dizer segurador de calcanhar, que é muito próximo do enganador em hebraico. Eu não falo hebraico, não sei nem pronunciar, mas o segurador de calcanhar é como se tivesse uma palavrinha assim, tipo, eu vivo trocando, tipo Juliane, Juliana, Eliane, Eliana. É uma coisinha assim, tá? Que depois aí, quando ele começou a enganar para burro, então as pessoas começavam a chamá-lo pelo enganador e não pelo segurador de calcanhar. E ele, irmão gêmeo de Esaú e o terceiro patriarca. Aqui, no capítulo 25, que a gente não pegou a vida dele, só pegou a parte de Isaque, o que ele fez em relação à primogenitura? Quem pode falar rapidinho para não precisar ler? Sim, o Esaú era o mais velho, nasceu na frente. Então ele fez, gente, fome. Não sei se vocês já tiveram assim um dia que você vai para o exame, faz o exame, está em jejum, você está morrendo de fome, né? Ele aproveitou quando o irmão dele chegava de uma caça, morrendo de fome, e fez a comida mais gostosa, que o irmão apreciava mais, e vendeu. Trocou. Acho que o Esaú ali achou que ele estava brincando, gente. Só pode ter sido. Né? Mas ele vendeu ali a primogenitura numa boa, por causa da fome. Oi? Você acha que não? Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, ali, eu fico pensando, será que ele é uma coisa tão séria? Eu acho que ele nem pensou direito. Eu não sei, pode ser que tenha pensado e não tenha ligado. Achando que o pai jamais ia desprezá-lo, porque ele era o favorito. Bom, 27. Engana o pai pela bênção. Aí vocês conhecem essa história também. O Jacó, ele era bem lisinho e o Esaú bem peludão. Aí a Rebeca... Mas, gente, o que foi? Lembra lá na oração, quando ele pediu para a Rebeca ter os filhos? O que Deus respondeu ali? Exatamente, né? Que o mais novo
Isso, o mais novo ia estar na frente do mais velho, né? Bom, eu não sei se a Rebeca lembrou disso ou se foi só favoritismo dela, mas aí fizeram aquele teatro todo para a bênção vir para o Esaú e não para Jacó. Aliás, para Jacó e não para Esaú. Pôs pele, amarrou, fez tudo aquilo, o cheiro, pegou o cheiro da caça, tudo. E o Isaac estava cego. Enganou mesmo, né? Foi enganação. E aí, por causa disso, o Esaú ficou louco, queria matá-lo. E aí o que aconteceu? Aí que ele chegou, a Rebeca falou com o Isaac, e o Isaac falou, vai lá para Padã Arã, vão escolher a esposa lá. E aí ele foi, né? E aqui acontece uma coisa muito interessante também. Olha lá no 29. Que aí ele gosta de uma pessoa, e aí o que acontece ali, gente? O que seria sogro dele apronta com ele, engana ele, né? Ele chega enganado pelo sogro. Ele queria casar com a Raquel. Aí faz 7 anos. Você tem que trabalhar 7 anos para mim. Trabalhou 7 anos. Aí quando chega o dia do casamento, quando ele vê, acha que era a Raquel, mas era a Lia. Aí ele casou. Quando ele falou, o que é isso que você fez? Você é louco? Eu queria casar com a Raquel. Aí ele falou, pois é, mas aqui a mais velha vai primeiro, né? Eu tinha uma irmã mais velha. Se meu pai tivesse feito isso, eu ia ficar muito brava também. Então, o que aconteceu? Aí falou, agora você vai ter que me servir mais 7 anos. Mas ele não trabalhou 7 anos ali, não. Eu achava, gente, que ele tinha trabalhado 7 anos pela Lia, tinha casado pela Raquel, né? Mas ficou com a Lia, aí trabalhou mais 7 anos, aí ganhou a Lia. Não. Fala assim na Bíblia que uma semana depois, Deus, acho que tocou no coração do Labão, né? Porque o Labão falou, tá, fica com a Raquel e você me trabalha mais 7 anos daqui para frente. Então ele ficou devendo aqueles 7 anos lá. E ficou preso trabalhando aqueles outros 7 anos. Eu não sei se vocês, como eu, achavam que ele tinha trabalhado 14 anos. Né? Então não foi, viu, gente? Ele trabalhou 7, aí uma semana depois, ele casou com a Raquel, e aí... Tá bom? Então nós vamos parar aqui. Nós vamos parar no capítulo 28. Tá? E aí, enganado pelo sogro, vamos ver aqui, casa... Bom, 29. Nós vamos entrar no 30. Então, nós vamos parar agora e depois a gente vai ver até a lição que Jacó deu para a gente. Lia, ele pagou adiantado, né? A Raquel pagou a prestação depois, trabalhando 7 anos depois. Isso também é a prova que ele era analfabeto, né? Porque ele amava a Raquel e não Lia. Tá bom, gente. Muito obrigado. Na semana que vem vamos continuar com a história de Jacó e a de José, e assim nós cobrimos o período dos patriarcas. Ok? Vamos para o culto?